Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente observou esses dias um cenário bastante apocalíptico de filmes futuristas de fim de mundo com as queimadas aqui do estado de São Paulo. E realmente foi muito terrível, aquela foligem, aquele cheiro de queimada, o dia ficou bem escuro, o céu ficou vermelho. Então foram dias bem tensos essas últimas semanas. Agora, graças a Deus, a chuva chegou, a massa polar atlântica vem avançando e amenizou um pouco toda essa situação aí que foi bem preocupante. Sem entrar no mérito da criminalidade ou da falta de responsabilidade de quem faz o manejo dessas áreas agrícolas, o fato é que são resultantes de um agronegócio bastante predatório. Por isso, o tema da aula de hoje vai ser sobre agricultura, agropecuária, mas vai ser aquela aula mais básica, mais técnica sobre os tipos de sistema intensivo e extensivo, os tipos de manejos de solo, as técnicas agrícolas hoje que existem, a Revolução Verde e seus impactos, seus benefícios e seus impactos, e tudo sobre essa técnica que realmente revolucionou a história da humanidade como um todo. Vamos lá? Muito bem, eu vou começar com a diferenciação entre sistema intensivo e extensivo da agropecuária. Então, a agricultura começa há 10 mil anos, lá na Mesopotâmia, e ela teve uma importância absurda para a sociedade, como um todo, porque os homens deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, vivendo em sociedade, e foi a agricultura e a criação de animais que permitiram tudo isso acontecer. Então, sem dúvida, a agricultura foi revolucionária enquanto história da humanidade. Tem grandes contribuições. E a agricultura não produz apenas alimentos, como muita gente pensa. A agricultura produz roupas, remédios, cosméticos, então é uma infinidade até de objetos que vêm também da prática agrícola e da pecuária, que é a criação de animais como um todo, não só boi e vaca, Pecuária envolve a criação de vários tipos diferentes de animais. E existem os dois tipos de sistema na agricultura e na pecuária, o intensivo e o extensivo. E eu vou começar falando com vocês sobre o sistema extensivo, no qual predomina o fator terra, ou seja, é o primeiro tipo de agricultura, o mais elementar, o mais básico, o mais tradicional, o mais rudimentar. Não tem grandes propriedades, são pequenas propriedades. Não é mecanizada, não tem muita mão de obra, grande número absurdo de trabalhadores. É pequena, é baixa produtividade, justamente por não ter tanto capital, tanto investimento em tecnologia, insumos agrícolas, os agrotóxicos, ou melhor, os defensivos químicos. Então é tudo mais simples e aí a produtividade não é muito grande. Esse tipo de agricultura extensiva, ela pode ser classificada como roça, como de subsistência. No Brasil a gente chama de campesinato, não é? Que ela geralmente é voltada para uma produção pequena de alimentos, tanto para a família quanto para vender um excedente numa feira ou até mesmo abastecer o cinturão verde de uma cidade, que são abastecer os ceasas, os hortifrutis, os supermercados da cidade com alimentos. Predomina no Brasil, principalmente, essa agricultura pequena, as pequenas propriedades para a produção de alimentos. Já as grandes áreas, a gente vai falar do segundo tipo de agricultura, a intensiva. Essa tem muitos hectares. Um hectare equivale a mais ou menos um campo de futebol, E é muito grande, é bastante investimento de capital, de dinheiro, de tecnologia, de maquinários, tratores, colheitadeiras, caríssimas, caríssimas, algumas passam dos milhões de reais. E a produtividade é enorme. É voltada principalmente para o mercado externo, principalmente aqui no Brasil. Em países desenvolvidos, como Estados Unidos, a França, utilizam bastante esse tipo de agricultura. O Brasil também, países emergentes, usam. Mas principalmente o Brasil é voltada para o mercado externo e por isso ela recebe o nome de agricultura comercial ou ainda agronegócio, agrobusiness. Esse tipo de agricultura, pessoal, eles usam muito todos os recursos da Revolução Verde. Então, são maquinários, são insumos químicos, fertilizantes
químicos, adubos, corretores de solo, sementes transgênicas, as OGMs, né, organismos geneticamente modificados em laboratório, sementes adaptadas. Então, é muita tecnologia no campo, engenheiros agrônomos, drones, aviões que pulverizam os defensivos químicos, enfim, é muito dinheiro investido. E a produtividade, como eu disse, é muito grande, tanto é que vem daí a nossa maior produção de commodities no Brasil voltadas para exportação, com destaque no Brasil a soja, ao milho, ao algodão. A gente vende bastante esse tipo de commodity e agora, recentemente, o Brasil vem investindo bastante na produção intensiva de trigo, inclusive no centro-oeste, mesmo porque a gente sabe que é um cereal típico do sul do Brasil, de climas mais temperados, subtropicais, e hoje já tem trigo adaptado no centro-oeste, assim como foi com a soja, né, que ela é adaptada ao clima tropical. Existem ainda um tipo de agricultura que não é essa intensiva com grande tecnologia, mas é intensiva com mão de obra, de ter muitos trabalhadores. É o caso do Sudeste Asiático, países pobres como Vietnã, que usa muito em sistemas de jardinagem, em cultivos de arroz, principalmente no Sudeste Asiático. É um intensivo de mão de obra, mas não de tecnologia, então vale a pena diferenciar. Vamos falar agora do que foi a Revolução Verde. A Revolução Verde pôde ser observada mais forte assim no mundo a partir de 1950, quando começaram a observar uma produção de cereais muito aumentada, começou a produzir muito. Como? Com a introdução de tecnologias no campo, essas que eu falei agora há pouco. Criação de maquinários cada vez mais potentes e com multitarefas, criação de agrotóxicos, que hoje a gente fala defensivos químicos, fertilizantes químicos, sementes modificadas em laboratório, tudo feito em laboratório, de uma forma química, não orgânica, não semente crioula, né, semente tradicional, não manejos sustentáveis, pelo contrário, muita tecnologia no campo. A intenção da Revolução Verde muitas vezes pode parecer que é algo muito bom, porque, nossa, não vai faltar mais alimento no mundo, vai acabar com a fome, e não é bem assim. Ela, ela custa, né? Ela tem um alto custo. E o pequeno agricultor, que geralmente é quem planta os alimentos, não tem acesso a essas tecnologias no campo, que são muito caras. Então, ela acabou sendo utilizada mais para o agronegócio e para a produção de commodities, que acaba não atendendo as pessoas que têm fome no mundo. E o alimento acaba ficando muito caro, porque quem produz não consegue produzir em larga quantidade. Vocês entenderam, gente? Fora o impacto ambiental. A Revolução Verde e o agronegócio, eles estimulam o desmatamento de enormes áreas de matas nativas, principalmente com fortes queimadas, que é mais fácil, né, de espalhar. Vem com pasto, vem com gado e vem com monocultura. Então, no caso do Brasil, é muito grave. No início, né, nos anos 60, com o governo militar, eles investiram bastante nesse agronegócio brasileiro no centro-oeste do Brasil e recebeu o nome de Frente Pioneira. Então foi um estímulo governamental para avançar essas fazendas no interior do Brasil, no centro-oeste, e o cerrado foi praticamente dizimado, né? O nosso domínio morfoclimático, o bioma cerrado, que é uma vegetação muito rica, é um ecossistema equilibrado, múltiplas espécies, uma biodiversidade maravilhosa, está praticamente dizimado por conta desse avanço do agronegócio. Com o passar dos anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000, ele foi crescendo e foi atingindo até a região norte, até a Amazônia. Aí, hoje em dia, recebe o nome de fronteira agrícola. Então, eles fizeram o arco do desmatamento no sul da Amazônia, né? Começa pela borda e vai avançando. Mesma coisa, gente, com pasto, né? Com gado e monocultura desses principais plantios. É o agronegócio bastante predatório, bastante predatório. E eles têm como consequência vários problemas, principalmente o desmatamento, a perda da biodiversidade,
o aquecimento global, porque a floresta ela dá um equilíbrio climático diferente de uma monocultura. A questão de sombra, de respiração da planta, da evapotranspiração dessa planta. Então forma um microclima ali que é diferente de uma monocultura. Né? A contaminação do solo, a compactação do solo com o peso de maquinários, do próprio gado. Então, gente, é uma série de impactos ambientais. Impactos sociais. Muitas vezes essas fazendas, elas ocupam áreas, terras demarcadas de população indígena, de quilombolas, não é? Então temos os problemas no campo, os conflitos no campo, com camponeses ligados à agricultura familiar que não conseguem, perdem as suas pequenas propriedades, porque como eles não têm dinheiro para investir, o agronegócio acaba abarcando as propriedades dele, e aí eles se mudam para a cidade, enfim. Então é complicado. Tem a questão socioeconômica também, da perda da mão de obra no campo, da perda dos empregos no campo, que as máquinas causaram desde o início, né? Então é bastante preocupante. Se formos pensar a quantidade de hormônios que são aplicados nos animais para aumentar a qualidade da carne, para o bichinho envelhecer mais rápido e já ficar pronto para o abate, para as galinhas produzirem ovos maiores ou para as vaquinhas produzir uma quantidade maior de leite, tudo isso são aplicados hormônios, antibióticos. Isso na pecuária intensiva, né? Que os bichinhos às vezes ficam confinados e aí eles ficam estressados, ficam doentes, aí aplica antibiótico. Então, tudo isso a gente também consome. Então, além do impacto ambiental, o impacto social tem um impacto na saúde. E a gente não sabe até que ponto essas indústrias de transgênicos, de hormônios, estão aliadas a farmacêuticas, não é? Então é muito complicado e não tem estudos sobre isso ou não são permitidos estudos sobre isso, divulgações dessas investigações, né? Então é bastante complicado, mas claro, a gente sabe que existe. Hoje, associando a nossa semana horrível de muitas queimadas, a gente viu fumaça preta chegando no interior do Sudeste até São Paulo, que vem dos rios voadores da Amazônia. A gente tem uma circulação de ar que sai da Amazônia naturalmente, socorre, gente. Ela que traz a umidade, inclusive, para o Sudeste. E quando tem muitos focos de queimada, ela traz a fumaça, por isso que o céu ficou preto. Além disso, os vários focos de incêndio que a gente observou aqui no interior de São Paulo, por exemplo. Então, é um problema. A gente fica muito apreensivo com isso. O que o poder público pode fazer é autuar esses proprietários, ter um controle melhor e algumas saídas para esse agronegócio predatório é fazer práticas agrícolas mais sustentáveis. Já existem saídas, já existem pessoas que estudam sobre isso. Um grande exemplo se chama agrofloresta, é associar uma floresta nativa, você não desmata e cria uma monocultura ao lado, onde há um equilíbrio. A floresta permite o não impacto do solo com a chuva, não permite erosão, né? Ela segura a terra, ela continua alimentando o microclima, a possibilidade de chuvas, aliado a uma monocultura. Ninguém está falando para não ter mais monocultura. Eu não sou hipócrita, né? A gente precisa do alimento, de comer, de vestir, o dinheiro que traz para o Brasil é muito importante para as nossas divisas, contribui para o nosso PIB. Não é questão disso, mas é associar com práticas mais sustentáveis. E, claro, aliar com técnicas de fertilizantes, de controle de pragas orgânicos, né? Em vez de usar os químicos que contaminam o solo, contaminam o rio. A biodiversidade, quando queima, mata muitos animais, correndo risco de extinção. Enfim, os impactos são inúmeros, se eu ficar citando aqui. Então, a agricultura é tão essencial, tão boa para a sociedade, mas não pode mais fazer isso com o meio ambiente. A gente está vendo um desequilíbrio, anomalias climáticas cada vez mais intensas, anos intensos de El Niño, cada vez se repetindo mais rápido, não tão espaçado como antigamente, ondas de calor absurdas que não vivíamos no passado, essas queimadas chegando, enfim, é muito
complicado para o meio ambiente. Nós já chegamos no futuro e temos que pensar sobre isso. Mudando um pouco de assunto, mas ainda relacionado à agricultura, principalmente no Brasil, vamos falar um pouco sobre os meios de transporte. Existem meios de transporte, redes de transporte e modais de transporte. Os meios de transportes são o carro, o avião, o caminhão, a bicicleta, o navio. Meio. As redes é por onde eles passam. Então, por exemplo, são as estradas, as rodovias, as linhas de trem, né, as ferrovias, os aeroportos, os portos. São as redes que organizam o fluxo desses meios de transporte. E os modais é o tipo de meio predominante que existem nos países e no mundo como um todo. Então a gente tem o modal aéreo, que é toda a rede de aviões e aeroportos, o rodoviário terrestre, tanto rodovias quanto pavimentadas ou não de terra, né, ou rodovias de asfalto, por exemplo. A gente tem o marítimo, que é bastante usado para o comércio internacional. A gente tem o hidroviário, né, principalmente aqui em rios. E a gente tem ainda os dutos viários, que transportam minérios, por exemplo, gasodutos, oleodutos, não é? Minerodutos, então só transporta minério de ferro ou gás natural ou petróleo. É bastante utilizado em países exportadores desses tipos de commodities. Pensando nisso, qual que é o nosso principal modal? No Brasil é o rodoviário. Isso não é bom, pessoal, porque o modal rodoviário ele foi introduzido no Brasil no governo de Juscelino Kubitschek com a intenção de modernizar o Brasil, com o slogan que ele tinha de desenvolver 50 anos em 5, etc. Então, para o Juscelino, as linhas de trem era muito antiga, era muito século XIX, ele queria modernizar. Ele abriu bastante estradas e trouxe as montadoras de veículos. Porém, foi um tiro no pé. Tem as vantagens do modal rodoviário? Claro, a rapidez, etc. Porém, é um modal muito caro. Os pedágios são caros, a manutenção dos carros, dos caminhões são caras, os combustíveis são caros, é muito caro. E qual o impacto na nossa agricultura e na nossa produção mineral, por exemplo? Eles encarecem demais o frete. Então, para o Brasil seria interessante, devido ao nosso tamanho, investir em ferrovias. Ferrovias, elas são caras para serem implantadas, mas a longo prazo é um modal bastante eficiente. Ela supera irregularidades do relevo, ela gasta um tanto de combustível que compensa pelo volume de cargas que transporta. A poluição é reduzida em comparação à frota de carros e caminhões e não tem tantos acidentes. Então, seria um meio de transporte, um modal de transporte, o ferroviário, o férreo, né, as ferrovias, o ideal. Porém, como são obras longas, demoradas, é difícil algum governo brasileiro, cujos mandatos são curtos, né, numa democracia que vivemos, investirem nessas obras, cujos governantes atuais que deram início não colherão os frutos quando a obra estiver pronta. E isso foi sempre deixado de lado, infelizmente. Isso eleva o nosso custo Brasil. A nossa soja acaba ficando menos competitiva lá fora, por exemplo, devido ao alto custo do frete. Beleza? O Brasil tem muitos rios. Seria muito interessante utilizarmos ao máximo a navegação. Porém, o nosso relevo é muito irregular. Predomina muitos planaltos, principalmente aqui na região sudeste, toda a costa brasileira, e isso complica a navegação. A gente tem bastantes e importantes rios navegáveis, por exemplo, o Amazonas, seus afluentes na região norte, bastante utilizado, né? As hidrovias, mas no restante do país não. Aí implicaria uma construção de eclusas, que são elevadores de barco, para vencer a irregularidade do relevo, porém são obras muito caras, enfim, então acabaram sendo deixados de lado, muito embora existam algumas importantes, principalmente aqui no estado de São Paulo, a hidrovia Tietê-Paraná, com o importante escoamento da soja do interior e outros produtos. O que é uma coisa muito boa? A intermodalidade.
Onde dá para usar tal modal, usa. Então, dá para carregar embarcações e vir por rio na hidrovia? Vai por rio, que é o modal mais barato. Depois acabou a hidrovia. Tem uma linha de trem que seja curta, que dá para vencer alguns quilômetros? Carrega o trem. Acabou, então carrega o caminhão em último caso. Vocês entenderam, gente? Então, a intermodalidade ajuda a baratear esse frete do que vir tudo de caminhão, né? Países desenvolvidos como os europeus, os Estados Unidos, eles têm uma rede imensa de trens. A Europa predomina uma grande planície, ela tem muitos rios navegáveis, isso barateia o custo, por isso que favorece o comércio, por isso que a Europa é tão rica. Você barateia o preço do fluxo comercial usando esses modais mais baratos. A China faz toda a sua exportação por embarcações marítimas enormes. Tanto é que ela faz obra de abrir o canal do Panamá porque não estava passando os navios chineses, que eles são tão grandes. Existem casos de navios fábricas que vêm fazendo a fabricação de carros durante o trajeto, gente. Tudo para acelerar o comércio mundial. Então, não tem como a gente pensar em produção industrial, produção agrícola, sem associá-las aos transportes. É muito interessante, não é? E a gente finaliza com o comércio internacional, que é o final de tudo, né? Essa produção gigante, os transportes, é para comercializar. E eu gosto de falar da DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, que nada mais é o papel de cada país no mundo em produzir tal ou tal produto. Por exemplo, eu falei várias vezes no vídeo de hoje que o Brasil é um grande exportador de commodities, que são matérias-primas vendidas em grandes quantidades, toneladas, para o mercado externo, para outros países. E os preços não são fixos, eles são voláteis, eles são cotados em bolsa de valores. Então, isso são commodities. Agora, quando você pega países altamente industrializados, como uma China, os Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, Alemanha, eles são exportadores de produtos com alto valor agregado, são produtos industrializados, bens e capitais, produtos mais caros. Então, é assim que funciona. Essa é a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Nós fornecemos matéria-prima e compramos deles produtos industrializados. Quem sai ganhando nessa conta? Quem vende os produtos industrializados, porque eles têm maior valor, não é? A gente ganha, gente, muito dinheiro vendendo commodity, só que às custas de um baita impacto ambiental, não é verdade? Uma grande concentração fundiária que temos no campo, uma concentração de terras e de capital, portanto, privado, inclusive. E para compensar o alto valor, tem que vender em grandes quantidades. Mas a gente ganha, inclusive as nossas balanças comerciais, elas podem viver em superávit ou déficit. E a definição desses termos é muito fácil. Quando você exporta mais, vende mais, você fica com mais dinheiro, você ganha mais, você tem mais lucro, né? Entra mais dinheiro no Brasil das suas enormes vendas. Isso se chama balança comercial positiva ou superávit. Então, o Brasil teve o primeiro trimestre num superávit primário, quer dizer, vendemos muito produtos primários, provenientes da agricultura, da pecuária, da mineração, entenderam? E quando a gente tem déficit, é quando a gente vende pouco e compra mais. As importações superam as exportações. A nossa balança comercial fica negativa. Aí a gente entra em déficit comercial. Então, gostaram da aula de hoje, gente? Foi um apanhado bem geral mesmo, só para ajudar aí alguns conceitos simples de agricultura, de pecuária, sistemas agrícolas, transportes, comércio, no seu mais básico que existe, pensando nessa geografia que interliga vários assuntos, estão todos conectados, por isso que faz essa ciência ser tão emocionante. E se você assistiu até aqui, deixa o like para mim, que ajuda bastante na divulgação dos meus vídeos e espero que vocês vão bem nas suas provas. Um beijo e até o próximo vídeo.